Amém, queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Que maravilha, que Deus bom é esse que nós servimos, não é verdade? Eu sei que hoje, por ser uma reunião de membros e nós termos hoje o culto diferenciado, tudo mais reduzido para que nós possamos ter esse tempo, esse encontro, e eu sou muito feliz de fazer parte dessa família, e eu sou da casa, sou prata da casa, né, há mais de 20 anos servindo a Jesus na Paz Church, né, fomos uma das primeiras equipes a chegar em São Paulo, vimos a igreja nascendo em São Paulo, né, começamos num buffet, e hoje a igreja está crescendo cada vez mais, e a Bíblia diz que Deus é um Deus de começo, e nós vemos esse começo, e Deus está crescendo mais e mais. Eu assisti a reunião de membros ontem, e já até falei para o pastor Ei, estamos nessa, minha esposa e eu, estamos aliançados, conta com a gente, nós vamos estar envolvidos, né, nesse projeto da nossa igreja, porque eu faço parte desse projeto e faço parte dessa família. Mas, queridos, eu quero pedir perdão, porque eu não sei se, pelo fato de ser mais reduzido, então, na época, não sei se você é desse tempo, eu também não sou tão antigo assim, com certeza, mas eu me lembro quando eu era mais novo, tinha o Se Vira no 30 do Faustão, né? Aqui tem Se Vira no 30 do Pastor Ei. Você tem 30 minutos para dar o recado e se sentar para a reunião começar. Então, eu vou ser rápido e prático. O texto da palavra de Deus, esse cabo aqui está afogado, né? Não está respeitando a gente, nem respeitando a palavra, mas está bom, já que ele sai daí. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 6, que diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus, um redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Presta atenção nesse nome, Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então eles foram para Betel. Então saíram de Gilgal, foram para Betel. Betel também é outro nome. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nada, fique calado, pelo amor de Deus, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Gilgal, Betel e Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. No versículo 5, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-os de você? Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Eliseu lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Então nós vemos o relato de dois homens de Deus, dois profetas, o pai dos profetas Elias e o discípulo, o príncipe dos profetas Eliseu, dois homens cheios da unção, cheios da graça de Deus. Uma caminhada de dois homens que eles foram para o processo de despedida. Então Elias sabia que iria ser arrebatado e Eliseu não foi bobo, menino bobinho, não tem nada. Ele sabia que o mestre seria arrebatado, só tinha acontecido na história da humanidade um arrebatamento, que foi de Enoque, e Elias seria o próximo, e ele sabia: o meu mestre vai ser o próximo, e eu quero apenas só unção dobrada. Então ele caminhou o tempo todo com Elias. Agora, quando eu li esse texto a primeira vez na vida, eu perguntei por que eles passaram por todos esses processos. Por que eles saíram de Gilgal, foram para Betel, Betel para Jericó, Jericó para Jordão? Por que isso? O que Deus queria falar com a gente sobre isso? E nós sabemos que eles passaram por esses lugares porque existiam escolas de profetas. Escola de profetas na época era como se fosse faculdade hoje. E os discípulos dos profetas, os filhos dos profetas, eram os universitários da época. E Elias e Eliseu passaram por esses lugares. Agora, eu sei que esse ano que nós estamos entrando, é um ano que nós estamos saindo e vamos adentrar no próximo ano, é um ano da gente, antes de chegar a 2025, rever rotas, rever valores, rever conceitos, parar para analisar. Eu tenho uma cultura, um hábito de todo ano parar para pensar o que Deus fez até onde eu estou e o que Deus pode fazer, mas o que eu preciso melhorar para que a gente possa continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que Deus quer de você, mas você sabe. E Deus quer fazer algo diferente. Porém, muitas vezes nós temos que parar para pensar como é que nós estamos diante de Deus. Rever rotas, rever alianças, rever relacionamentos, rever vida financeira, vida profissional, vida familiar.
E o tema dessa palavra que eu trouxe hoje é saia da zona de conforto. Bora, macho velho, sai daí. Pronto, agora vai. Então, saia da zona de conforto. Deus nos chama para sairmos dessa zona, de onde nós estamos, que muitas vezes é maravilhoso, para onde Deus quer nos levar. E o pastor Luciano teve esses dias aqui, e ele falou sobre maturidade, que maturidade é processo que dói, é doloroso. Sair de uma zona de conforto para um lugar que não é confortável machuca. Pastor, eu não entendo, me explique, vou te explicar. Homem que tem carro com direção hidráulica, elétrica, e que tem ar-condicionado, ir para um carro que nem tem nem direção e nem ar-condicionado, não é fácil. Isso machuca. As mulheres não entenderam, agora eu vou dizer. Mulher que tem lava-louça, que tem aspirador de pó robô e que tem máquina de lavar, se você tirar dela, irmão, é suicídio. Porque isso é uma mão na roda para elas. A função do meu filho lá em casa é aspirar a casa, é lavar a louça. E ele vive falando, pai, compra uma lava-louça, compra um aspirador de pó robô. Por quê? Porque ele não quer ter trabalho. E muitas vezes, sair da zona de conforto, quem nunca esteve na zona de conforto, não tem problema. Agora, quem está na zona de conforto para sair dela, aí é onde está o problema. Porque nós não gostamos de sair da zona de conforto, principalmente os melancólicos. Eles não gostam, eles gostam da zona de conforto. Agora, por que eu estou trazendo esse texto? Porque Elias nos convida, juntamente com Eliseu, para dar esse rolê, para ver esses lugares que foram mencionados, o que Deus queria de Elias e Eliseu sobre esses lugares, sobre esses pontos geográficos. Então, bora lá. Primeiro ponto, primeira zona de conforto que nós precisamos sair. E eu quero também dizer o seguinte, talvez você não precise sair dessa zona de conforto, porque você não está lá. Você já está muito bem fazendo aquilo que Deus já te colocou para fazer. Mas talvez uma dessas zonas nós precisamos rever em nossas vidas. E a primeira zona de conforto chama-se Gilgal. A Bíblia diz que Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Gilgal em hebraico significa lugar de círculos, ou lugar de pedras circulares, ou lugar de roda. Gilgal significa remover. Remover o que, pastor? Remover aquilo que nos atrapalha de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. De remover a carne, aquilo que nos impede de ter relacionamento e comunhão com Deus. Gilgal significa sair dessa zona de conforto. Gilgal, querendo ou não, por ser um lugar de roda, de circo, de pedra de circo, provavelmente porque existiam muitos eventos religiosos, ou existia rituais religiosos naquele local. E por incrível que pareça, isso significa andar em círculo. Quantos de nós estamos na zona de conforto, queremos sair de conforto, mas continuamos rodando, andando em círculo. Damos 2 passos para frente e 3, 5 passos para trás. A gente emagrece 2 quilos, desiste e engorda 5 quilos. Já aconteceu isso com você? Não vou falar de mim porque é vergonha. Mas acontece com muita gente. Agora eu vou orar todo dia. Ora uma vez no dia, depois passa um mês sem orar. Agora eu vou parar, vou fechar a boca. Fecha uma semana, depois abre a boca por todas as semanas que deixou de comer. É impressionante, Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, remover a carne, remover o velho homem. Agora, como é que Deus quer fazer essa obra em nós? Lá em Romanos 8:8 diz o seguinte, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em que sentido? É mais ou menos assim, nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus, buscando a verdade, buscando conhecer Deus, estamos cultuando ao Senhor, estamos usufruindo da bênção de Deus. Maravilha! Muitos de nós já tivemos uma decisão de encontrar Jesus, porém, muitos de nós não estão usufruindo da bênção que Deus tem para nós. Esses dias eu fui numa comunhão com os discípulos e fomos para uma chácara. E uma chácara muito bonita, com piscina, com área livre, churrasqueiro, muito legal. E a pessoa que estava cuidando da chácara, estava com a gente, eu fui perguntar, essa chácara de quem é? Muito bonita essa chácara. Diz, é de um parente nosso, pastor. E essa chácara tem essa história, deixa eu contar. Aí ela foi contar. A filha do dono da chácara estava intrigada com seu pai. Não falava com o pai há muitos anos. E ela tinha casado, tinha tido filhos, e o pai já estava debilitado, e ela resolveu procurar o pai para refazer as pazes, ou para fazer as pazes. Chegou a encontrar o pai, fez as pazes, apresentou o filho, logo depois o pai morreu. E o pai, antes de morrer, por reconciliar com a filha, deixou a casa de herança para a filha. Isso remete o quê? Muitas vezes nós temos quem
possa nos abençoar, mas por falta de conhecer, de relacionamento, nós perdemos a bênção. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Em outras palavras, muitos estão seguindo a Cristo, andando em Cristo, mas não estão usufruindo daquilo que Deus tem para ele. Não estão usufruindo da bênção. Por quê? Porque tem áreas que precisam ser removidas. E é isso que aconteceu em Gilgal. Precisa remover aquilo que está atrapalhando de ter comunhão, de ter prosperidade, de andar em bênção. Em outras palavras, remover a carne. Em Josué capítulo 5, versículo 9, Josué capítulo 5, versículo 9 diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. E ele continua, por isso até hoje o lugar se chama-se Gilgal. Em outras palavras, Josué foi que fez essa circuncisão. Circuncisão nada mais é do que a operação de fimose. No capítulo 5 de Josué, toda a história relata o seguinte: o povo que saiu do Egito, o povo que saiu da bondade, da bonança, de tudo, da prosperidade, precisava sair do Egito para ir para o deserto. Só que antes deles saírem para ir para o deserto, todos eram circuncidados. Todos. Agora, os que nasceram no deserto, nenhum foi circuncidado. E aí, pelo fato da desobediência, da murmuração, apenas 2 entraram, Josué e Calebe. Mas os outros, os guerreiros, foram mortos no deserto. Mas Deus tinha uma aliança com o povo, com Abraão. E aqueles que morreram, Deus continuou a aliança. Só que os que ficaram vivos não foram os que saíram do Egito. E os que ficaram vivos nasceram no deserto, mas precisavam ser circuncidados. E os pais não fizeram a circuncisão. O que é que eu entendo? Eu entendo que muitos pais erram por não transferir um legado. E os pais que deixaram os seus filhos, que saíram com seus filhos, tiraram os filhos, que os filhos nasceram no deserto, não fizeram a parte que era para eles fazerem. E os pais pereceram e os filhos ficaram sem essa transferência, sem esse legado. Mas em Josué no capítulo 2, Josué no capítulo 5, versículo 2, acompanhe, que ele diz o seguinte, Josué 5, verso 2, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra para a circuncisão dos israelitas. Em outras palavras, gente, existia metal, existia espada de metal, existia faca de metal. Por que Deus pediu para fazer facas de pedra? Provavelmente pelo lugar onde existia, que era lugar de pedra, de círculo de pedra. Mas esse não era o motivo. Quem foi que fez a circuncisão? Josué. Deus levantou Josué para fazer a circuncisão. Agora, quando ele diz faça facas, ele está pluralizando, porque cada família deveria fazer seu instrumento de circuncisão, para que os seus filhos fossem circuncidados. E Josué fez essa circuncisão. Agora, quem é Josué? Yeshua, aquele que liberta, aquele que salva. No Novo Testamento, quem é o nosso Josué? Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta. Por que facas de pedra? Porque ele é a pedra fundamental, é a pedra rejeitada, a pedra triangular rejeitada, aquele que veio para os seus e os seus rejeitaram. Então Jesus é que faz a circuncisão em nós. Só que a circuncisão é aqui no coração, cristão, coração é a mente, são as nossas emoções. O que nos atrapalha de entrar na terra prometida? Porque antes deles entrar na terra prometida, em Canaã, eles precisavam ser circuncidados. Deus deu a terra prometida, mas o povo precisava conquistar a terra prometida. Então, a circuncisão deveria ser feita. Só que muitos hoje, trazendo para a realidade, nós tivemos um encontro com Jesus, aceitamos Jesus, andamos em Jesus, andamos na fé cristã, mas não estamos usufruindo da fé cristã. Por quê? Porque nós precisamos remover a carne. E que carne é essa? Obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 21 a 23, diz o seguinte, Gálatas 5, as obras da carne são o quê? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Em outras palavras, sempre tem uma área que nós precisamos romper em nossas vidas. Eu não sei qual é a área que você precisa remover da sua vida. Eu não sei aonde você precisa fazer a circuncisão, mas Deus sabe, você sabe. E às vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto, se decidir em Cristo, tomar uma decisão em Cristo. Deus, eu não quero entrar em 2025 nessa área, sofrendo e padecendo. A área da promiscuidade, da prostituição, a área da ira, a área da inveja, a área da intriga, da inimizade. Eu me lembro em Boa Vista, a Aliciane e o Miqueias, a Aliciane chegou e o Miqueias estavam no Bebê Conforto, nós saímos para passear de carro,
E na saída, um carro louco começou de longe a gente via que aquele carro vinha em nossa direção. E ela recua, vai para a direita. Eu fui para a direita e o carro passou, menos mal. Entrei, peguei a direita, entrei, e o carro dá ré e volta e corre atrás, como quisesse pegar a gente. Mas foi dito e feito, o cara veio com tanta velocidade que bateu na traseira do carro que eu tinha. Era um Classic na época, novo. E aí acabou com a traseira do carro. Olha, nessa hora eu disse para o Espírito, fica quietinho, que agora o velho homem vai entrar em cena. Quando bateu, eu disse, me solta, a minha esposa, não vai, meu amor, me solta, mulher, não vai. Ela me soltou, eu disse, me segura agora, me segura, porque senão eu vou fazer besteira. Cara, eu saí, pensa no cearense, macho. Saí brabo, cheguei pro cara e disse, cara, o que você fez comigo, cara? Olha, acabou com a traseira do meu carro. E ele diz, é verdade, eu estou todo errado, eu vou pagar o conserto. E ele pagou o conserto. Terminou numa história bonita. Agora, quantas histórias estão acontecendo aí que acabam em tragédia? No trânsito. Eu sei da história de um pastor que ia para... Não é da Paixante também, não é nenhum de nós pastores aqui. Né? E eu sei de uma história de um pastor que ele foi para a igreja, para uma vigília, e saiu atrasado de casa, e ele tinha que estar no horário. Então ele pegou a estrada e o carro na frente não saía para ele passar, e ele zangado, buzinando na traseira do carro, e papapá, e quando pareou, começou a abençoar, no caso, amaldiçoar a vida do cara. Que você, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. E começou a xingar mesmo, a falar mal do cara. E passou e seguiu. Só que o cara que ouviu verdades começou a seguir o cara atrás. Eu vou pegar esse cabo. O sinal fechou, o pastor parou o carro, o cara parou atrás do pastor, pegou o revólver e disse, fala agora se tu é macho. Fala agora se tu é homem. O que você disse mesmo, meu respeito? O pastor... se converteu a boca, falou mais nada, e ele atirou, só que o tiro não funcionou, e ele ficou tentando atirar e nada, abriu o sinal, o pastor, perna para que te quero, vou ficar, vou nada, saiu às pressas, chegou na igreja rápido, irmão, a vigília tinha começado, ele subiu na plataforma, e começou a orar, e começou a chorar, e a igreja, nosso pastor é crente, é o homem de Deus, mas na verdade o pastor estava dando graças a Deus pelo livramento, obrigado, Senhor. Gente, quantas vezes, por causa das obras da carne, nós sofremos consequências? Ira, prostituição, pessoas que têm vivido a prática da promiscuidade e até são crentes, servem a Deus, mas tem essa parte da vida que precisa ser removida. E essa decisão precisa ser feita em você e Deus, por isso nós precisamos sair de Gilgal, da zona de conforto, para ir para um lugar melhor. Agora, como é que eu saio de Gilgal? Lá em Gálatas capítulo 5 também tem os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio e fidelidade. Aquilo que nos afasta de Deus, de ter comunhão, relacionamento com Deus, as obras da carne, quando a gente decide e busca a Deus, ter comunhão com Deus, a gente encontra os frutos do Espírito. A sua esposa, com certeza, ela é o melhor termômetro da sua casa. Porque lá em casa tem uma que ela diz para mim, você não está orando, né? Por quê? Porque você está na carne, né, meu filho? Mas ao mesmo tempo, quando a gente está orando, moço, você está outro homem de Deus, vem cá, mozinho, vem cá. Por quê? Porque você está amoroso, está carinhoso. Nós precisamos largar o velho homem, remover a carne para se encher do Espírito, sair dessa zona de conforto. Queridos, por incrível que pareça, nós podemos alegar, porque você não sabe o que acontece no dia a dia. Todos os nossos problemas nós estamos colocando como primário em nossas vidas. É o problema financeiro, o problema econômico, o problema social, o problema político, o problema da economia, é o problema familiar, é o problema de casamento, é a intriga, é a separação, é o problema do filho. Mas, queridos, tudo isso é secundário quando a gente coloca Jesus no centro. Quando a gente está em comunhão com Deus, que a gente decide sair da zona de conforto e ter relacionamento com Deus, aí tudo na nossa vida é secundário. Por quê? Porque Deus pede assim, pega, o meu jugo é suave e é leve. Por isso que Deus quer nos tirar, nos remover de Gilgal e levar para o nível melhor, o nível maior. Agora, segunda zona de conforto, sai de segunda zona de conforto. Só que, uma coisa, tem uma frase de Billy Graham que ele diz o seguinte, para todo cristão: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto para levá-lo. Billy Graham. Eu não sei como é que você está com Cristo hoje, mas saiba que sempre o diabo tem um bote para te levar embora. E Charles Spurgeon diz o seguinte: o diabo nunca está cansado demais para
para parar de balançar o berço de um cristão adormecido. Em outras palavras, quando nós queremos sair da zona de conforto, para ter esse tempo de comunhão com Deus, para ir para a igreja, o diabo diz: ei, fica quietinho, não precisa ir não. Vai para quê? Para se zangar, para se chatear. Vai para o culto para quê? Fica em casa. Vai para o life group para quê? Fica em casa. Vai falar com o pastor para quê? Não vai resolver, fica em casa. Então sempre o diabo está tentando nos deixar adormecido, para nós não sairmos da zona de conforto. Mas mesmo assim nós precisamos remover. E como é que eu saio de Gilgal? Como é que eu saio dessa zona de conforto? Primeiro, nós precisamos nos conhecer, saber os nossos limites. Gente, antes de me converter, eu tinha uma vida promíscua. Não nasci no evangelho. Aprontei muito na vida. E eu sei que se eu não colocar limites na minha vida, eu vou cair no abismo. Queridos, se conheçam. Saiba quem você é. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Tem gente que está se achando que deve enfrentar o pecado. Olha, tentação não se enfrenta, foge. O diabo a gente enfrenta. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas tentação não. Só que a Bíblia lá em 1 Coríntios 10:10 diz o seguinte: não há tentação que seja sobre-humana. Em outras palavras, todas elas são humanas. E a parte B diz: e Deus traz consigo o livramento. Quando você está passando por tentação, Deus dá a oportunidade de você fugir. Por isso que nós precisamos fugir das tentações, se conhecer, se autoconhecer, ter alguém para nós abrirmos o coração. A Bíblia diz, a Bíblia não, tem um pastor amigo que diz o seguinte: aquele que confessa tentação não confessa pecado. Tem gente que está deixando de confessar a tentação e está confessando o pecado. Então nós precisamos sair de Gilgal, sair dessa zona de conforto e descer para Betel. Betel em hebraico significa casa de Deus, casa de adoração, presença de Deus. Abrão, não é Abraão, Abrão quando saiu da terra dos seus pais, ele foi, Gênesis capítulo 12, versículo 7, no versículo 8, mais ou menos no versículo 8 diz o seguinte: ali Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aonde? Em Betel. Presença de Deus, casa de Deus. Só que Abraão edificou um altar na presença de Deus, adorou a Deus, fez sacrifício a Deus. Mas a Bíblia diz que ele saiu de Betel e foi para Neguebe. Neguebe em hebraico significa lugar árido, lugar seco. E a Bíblia diz que teve muita fome em Neguebe e Abraão foi para o Egito, porque existia muita prosperidade, muita bonança, muita fartura. Só que quando ele chega no Egito, ele diz para a esposa, Sarai, minha esposa, não diga que você é minha mulher, senão vão me matar. Diga que você é minha meia-irmã, ou que é minha irmã, que não é mentira, é a minha verdade. Tanto que Faraó se engraçou de Sarai, levou ela para os aposentos dele, mas a Bíblia diz que o Faraó foi bom demais para Abrão, deu camelo, deu boi, deu tudo para ele. Só que a Bíblia diz, por amor a Sarai, Deus incomodou o Faraó, e Faraó procurou Abraão e disse: que você faz isso comigo, cara? Por que você fez isso comigo? Você não disse que era sua esposa? As consequências que veio na minha vida, cara, eu não te quero mais aqui. Devolveu Sarai a Abraão e mandou embora do Egito. Só que muitos de nós não estamos fazendo diferente. Nós estamos em Betel na presença de Deus, adorando a Deus. Quando tudo está bem, a gente sai da presença de Deus e começa a experimentar outras coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes nós saímos perto da presença e vamos para o Egito, para o mundo. Aquilo que é bom para a gente num sentido. Só que para o mundo é igual chiclete. O diabo masca e depois joga fora. Você que um dia estava na presença de Deus, o seu lugar não é mais o mundo. O seu lugar é voltar para a presença de Deus. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você está em Betel, maravilha, glória a Deus. Se você está no Egito, está em Neguebe, volta para a presença. E foi o que aconteceu com Abrão. Ele pegou Sarai e voltou para Neguebe, depois voltou para Betel. E lá ele edificou um altar de novo. E lá ele edificou a presença de Deus. Só que nós precisamos muitas vezes sair dessa zona de conforto que é Neguebe, sair do Egito, que é o mundo, para voltar para a presença de Deus. Geograficamente, Betel e Egito eram 400 quilômetros, 500 quilômetros de distância. 2, 3 dias de viagem. Para voltar se paga um preço. São processos em nossas vidas. Deus quer te tirar do lugar onde você está para levar para um lugar mais íntimo da presença dEle. Mas Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer por você mesmo. Deus vai colocar a circunstância para que você possa ir a Ele.
mas Ele não vai te levar se você não quiser. Então nós precisamos nos retratar, precisamos ter esse encontro com Deus para voltar para a presença dEle. Saia de Gilgal, não saia de Betel, vá para Betel, mas saia da zona de conforto. E a Bíblia fala que Elias e Eliseu saíram de Betel e foram para Jericó. Jericó significa terra das palmeiras, terra de perfume, terra de aroma agradável. Mas também Jericó é conhecido como terra da lua, lugar de lua. Por quê? Porque provavelmente existiam muitos cultos ao deus lua. E era um povo idólatra. Agora, por que Jericó? Josué no capítulo 6, lembra que no capítulo 5, Josué circuncidou os guerreiros e eles entraram na terra prometida? Jericó era a primeira cidade dos cananeus, de Canaã. Precisava ser extinta aquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade, ela tinha sinais que não agradavam a Deus. Ela era pecaminosa. E o povo de Jericó, quando soube que Israel vinha, eles se fecharam, ninguém entrava e ninguém saía. As muralhas de Jericó eram tão fortes, tão altas e largas, que passavam-se 2 carros nelas. E por incrível que pareça, as muralhas humanamente eram indestrutíveis. Eu tenho certeza, eu acredito que o povo ficou com medo de Israel, mas se sentiu protegido pelas muralhas. E com certeza ficaram fazendo pouco de Israel. Por quê? Porque Deus falou para Josué, pode ir, dê 6 voltas diante de Jericó, 1 volta por dia, marchando, e no 7º dia dê 7 voltas com 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro, e você sopra as trombetas, e gritem, que as muralhas vão cair. E a arca da aliança estava no meio deles, a presença de Deus estava com eles. Agora, eu imagino que na primeira volta que eles dão em Jericó, o povo ficou com medo, mas não aconteceu nada. Na 2ª volta, 3ª volta, o povo ficou com medo e começou a criar gás, criar coragem, não vai acontecer nada. Com certeza eles ficaram falando, nem me pega, nem me pega. Por quê? Porque se sentiu protegido. É em Jericó onde nós precisamos persistir, perseverar. Nós precisamos sair da zona de conforto e começar a perseverar naquilo que Deus tem para nós. Jericó muitas vezes pode ser lutas que você esteja enfrentando, que humanamente falando é impossível. Talvez a Jericó sua hoje seja uma situação da sua saúde. A área da sua vida que está debilitada, e você precisa perseverar, tomando posse da cura, marchando. Porque quando Deus disse, marche em Jericó, eu não sou militar, queridos, mas os militares de plantão talvez vão me ajudar. Se eu estiver errado, me corrija depois, agora não, tá? Para não passar vergonha. Mas quando fala de marchar, significa conquistando aquilo que eu já te dei. E o povo marchou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Trazendo hoje para o nosso dia a dia, a pergunta é, nós estamos marchando diante dos desafios que se levantam em nossas vidas? Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque nós não marchamos para trazer de volta a união do casal? Quantas dificuldades estão se levantando financeiras em nossas vidas e nós não marchamos pedindo, Deus traz provisão, mostra a tua vontade, essa saída. Quantas Jericós têm se levantado em nossa vida, a área da saúde, a área financeira, a área emocional. Talvez o seu filho, não sei como é que está, talvez esteja fora de casa, esteja passando por uma situação de rebeldia, saindo de casa, e a gente está entregando os pontos. Mas nós precisamos marchar para que nós não possamos perecer. Eu não sei quem lembra do Enéas, o político, quem é mais... E quando ele ia falar no programa político, ele falava bem rápido, não é verdade? Porque o tempo dele é curto. Gente, eu estou me sentindo igual a Enéas. Estou falando bem rápido, porque o pastor está chegando, e eu não posso deixar ele chegar antes de eu terminar. E no final vai dizer, meu nome é Michel. Mas voltando para cá, gente, deixa eu continuar falando rápido. Então nós estamos deixando de marchar por causa da circunstância. O diabo está com medo da gente porque ele sabe quem nós somos em Cristo. Mas nós sabemos quem nós somos em Cristo? Nós sabemos que nós somos maiores do que as doenças, do que as enfermidades, do que o problema no casamento, do que as crises financeiras. Nós sabemos que Deus tem promessas para a gente, mas nós estamos no fim da promessa. Então nós precisamos continuar marchando e perseverando, porque Jericó é lugar de perseverança. É de resistir o diabo e o diabo fugir de nós. Então, querido, se você está em Jericó, resista, saia da zona de conforto e comece a marchar para o que Deus tem para você.
E a quarta zona de conforto, e vai dar tempo, porque pelo amor de Deus, pastor chegar aqui, eu tenho que entregar o microfone. A quarta zona de conforto, aparece aí na tela, é Jordão. Sai de Jericó, ele sai de Betel, de Gilgal, vai para Betel, sai de Betel, vai para Jericó, sai de Jericó e vai para o Jordão. E está acabando o tempo, já apitou aqui, pelo amor de Deus, me dá mais 2 minutinhos aí. Então, ele sai para Jordão. Querido, Jordão é mais ou menos assim. O Rio Jordão era o Vale do Jordão. Ele nasce em Hermon, no Monte Hermon. Lugar bonito, lugar de fartura, de prosperidade, lugar bom. E ele passa pelo Vale do Jordão e desce no Mar Morto, onde não tem vida. Então, o Vale do Jordão é um vale bonito, mas o Rio Jordão é um lugar poluído, feio, como se fosse o Rio Tietê. E Jordão em hebraico significa descer. Humilhação, queridos. Quando Naamã teve a lepra, falaram para Naamã que Israel tinha um profeta. E ele foi, chegou lá, o profeta nem o recebeu. Disse, pode ir se banhar no Jordão 7 vezes, que ele está curado. O Naamã saiu muito macho, rapaz, parecia cearense. O que ele pensa que ele é? Eu ir para o Jordão me mergulhar, isso é humilhante. E um dos guardas de Naamã disse, meu pai, meu senhor, se fosse para pedir algo bom, você não faria? Mas como é só para dar uns mergulhinhos, eu até conto, se você não souber contar, eu conto, 1, 2, 3, 4, 5. Ele aceitou e foi, mergulhou. No 7º mergulho, ele saiu curado da lepra. Agora, por que ele foi curado? Porque ele amalgamou, ele maltratou o orgulho que estava nele. Você sabe por que nós não usufruímos a bênção? Porque nós estamos com orgulho ferido. A gente pensa, eu pedi perdão à minha esposa? Peço não. Eu pedi perdão ao meu irmão? Peço não. Eu pedi perdão ao meu pastor do erro que eu cometi? Não peço. O orgulho nos impede de ser abençoados e sermos prósperos. Muitas vezes nós estamos perecendo na casa de Deus, na caminhada com Cristo, por causa de orgulho. E Deus quer remover esse opróbrio de nós. Deixar esse orgulho de lado para receber a bênção. Eu tenho um parente da minha família que está intrigado com o irmão. E eu falei, você acha que está certo? Eu estou certo. Não está. Eu não tenho vontade de perdoar. Eu também não tenho vontade de perdoar, mas eu perdoo. Você acha que eu tenho vontade de perdoar minha esposa quando eu estou com raiva dela? Tenho não. Você acha que ela tem vontade de me perdoar quando está com raiva de mim? Tem não. Ela tem vontade de me matar. Mas ela perdoa. Perdão é decisão. E muitas vezes o orgulho nos impede de receber a bênção de Deus, a cura. Mas nós precisamos descer e se humilhar. Você quer entrar em 2025 diferente? Seja humilde. Saia da posição, da capa que você tem e seja humilde. Reconheça quem você é em Cristo. Que você precisa das pessoas. Procure o seu líder, seu pastor, procure o seu cônjuge e abra seu coração. Tire essas raízes de orgulho que está dentro de você. Porque nós precisamos sair dessa zona de conforto, desse orgulho que nos oprime e só nos leva para o mal e para o ruim da história. E eu quero finalizar, porque senão o pastor Ibsob toma o microfone. Eu quero convidar você a ficar de pé, por causa que o tempo acabou. Mas eu quero finalizar o seguinte, saia da zona de conforto. É hora de nós tomarmos decisão em quem nós somos em Cristo. É hora de nós removermos a carne de Gilgal. Sabemos quem nós somos em Cristo, temos os frutos do Espírito. É hora de estarmos na presença de Deus em Betel, não sair da presença de Deus. É hora também de nós perseverarmos em Jericó. É hora também de nós maltratarmos e arrancar esse orgulho, essa raiz de orgulho que está dentro de nós. Com certeza, Elias fez esse processo com Eliseu para que Eliseu amadurecesse, para que recebesse unção dobrada. Qual é a unção que você quer de Deus? O que você quer receber de Deus hoje? Saia da zona de conforto, amém?